Falando em julgamento, foram 2 semanas longas, acompanhamos tudo aqui na tela da Jovem Pan. Agora a gente conversa ao vivo com o advogado do Almir Garnier, que é o Demóstenes Torres. Doutor, muito obrigada, bem-vindo em tempo real aqui com a gente. O Garnier foi condenado a 24 anos de prisão em regime fechado inicialmente, né, doutor? O que a defesa pretende fazer a partir de agora? Boa tarde. Boa tarde. A defesa vai mostrar que é um erro, que não existe qualquer prova contra eles, inclusive tem erro material. Por exemplo, quando votou a ministra Carmen Lúcia, ela disse que Almir Garnier convocou reuniões e distribuiu papéis. Isso ele nunca fez, né? E quem possivelmente fez isso foi Paulo Sérgio. Então, julgaram muito fora de esquadro, né? E totalmente contrário à prova dos autos. Bruno Pinheiro agora quer fazer uma pergunta. Bruno, com você. Sim, eu faço. Vamos lá. Ótima tarde ao senhor. Que bom conversarmos aqui na Jovem Pan. Então, doutor, a gente viu que durante a sua defesa no Supremo Tribunal Federal, o senhor reforçou que eram vários discursos, na verdade, né? São recortes que foram colocados ali de acusações contra o seu cliente. E aí a gente vê a fala do ex-ajudante de ordens, que cita vários momentos, reuniões que aconteceram no Alvorada, e agora, já no final, ele foi condenado, inclusive, em regime aberto por 2 anos. Como o senhor vê essa fala de Cid, essas revelações e também a condenação de Cid, diferente do seu cliente ali, e essa exposição, como o senhor disse, não teve nenhuma comprovação de Almir Garnier? Cid, ele foi condenado dentro do que foi pactuado. Então, ele foi condenado dentro daquele acordo inicial da delação. Então, isso é comum. Então, ou ele perdia a delação, ou o Supremo obrigatoriamente tinha que manter os termos. Então, o Cid, ele não teve a pena determinada porque ele já tinha o prêmio pela colaboração. Agora, realmente, o que está acontecendo é que está havendo a criminalização do discurso. Por pior que sejam as pessoas, por pior que sejam as coisas que elas dizem, isso não pode levar a uma condenação, a uma prisão, né? Isso é bom para um tratado sociológico, mas jamais para o direito penal e processo penal. O que eu reputo é que todos os demais foram condenados por conta de Jair Bolsonaro. E explico por quê. Na realidade, o Supremo fez um julgamento político. E aí eu esclareço, não é um julgamento político partidário, não é um julgamento em favor do PT, ou em favor da esquerda, ou em favor do Lula, não. O Supremo fez esse julgamento político porque queria ver Bolsonaro fora de campanha eleitoral, fora da vida pública, porque eles consideram Bolsonaro uma pessoa execrável e que fala coisas muito desagradáveis. Mas eu repito, isso aí é a criminalização da opinião. E opinião, todo mundo tem o direito de dar. Agora, a pessoa ser condenada porque fez 3 lives, porque convocou embaixadores, isso é ridículo. Isso aí não tem lastro em lugar nenhum. O único que fez o cotejo das provas foi o ministro Fux. E nisso ele acolheu, por exemplo, todas as teses que eu apresentei. E os demais fizeram mais uma divagação ideológica. E repetindo, são quase todos gênios, né? São 3 primeiros lugares em concurso, lembrando que o Gonê também passou em primeiro lugar, um advogado que, pelo seu talento, conseguiu absolver o presidente Lula, e a doutora ministra Carmen Lúcia, que também teve uma longa carreira pública
como procuradora do Estado de Minas Gerais. Então, não se trata de dizer que, ao contrário do que eu já disse, né, não trata de dizer que eles são incompetentes, ao contrário, são bastante competentes. Só que, na minha opinião, esse julgamento foi político, não foi político-partidário. Até uma jornalista hoje, uma colunista do Globo, né, a Vera, ela escreve que o Supremo estava premido por uma condição histórica. E ela foi brilhante nesse recorte. Realmente o Supremo julgou, achando que estava livrando o Brasil de uma tirania, do autoritarismo. E isso é balela. O presidente do Supremo Tribunal Federal também disse que o Supremo tinha um papel civilizatório. Qual é o papel civilizatório do Supremo? Não é julgar de acordo com as leis? Eu pergunto, Nuremberg, onde os nazistas foram julgados e justamente condenados, um julgamento histórico, livrou o mundo do autoritarismo? Então, essa história de que uma decisão vai resolver o problema do Brasil, não vai. Banido o Bolsonaro, vai aparecer outro líder, né? E esse outro líder representa 50% da população brasileira, dos eleitores brasileiros, porque o Brasil está dividido. Então, fazer julgamento sem lastro nas provas dos autos, não é, para mim, o melhor caminho que o Supremo poderia ter enfrentado. Até o ministro Flávio Dino disse no final, olha, nós não queremos que esse julgamento seja confundido com um julgamento político. Mas eu estou ressalvando, não é o político partidário, não é o político em favor da esquerda ou coisa semelhante, mas é o político para se livrar de alguém que eles consideram um malefício para a sociedade. Agora, doutor, o senhor fala da falta de provas, né? Mas, segundo a PGR, Almir Garnier teria participado dessa minuta de golpe, da reunião. Inclusive, tem o nome dele constando no dia que foi impresso esse documento na entrada, né, e saída de pessoas do Palácio da Alvorada. Eu queria perguntar para o senhor, então, se vai entrar com algum embargo de declaração, quais serão os próximos passos. Sim, e se também Almir Garnier pode perder agora a patente no STM, né, que é o Superior Tribunal Militar. Vamos entrar com os embargos, claro, todos, se cabíveis, vamos entrar também com os embargos infringentes, além dos declaratórios. E essa prova que você falou, ela não existe. Me diga onde é que tem isso. Nem no processo tem isso. O que tem é o seguinte, houve 2 reuniões. Numa delas, o Procurador-Geral da República, no dia 7 de dezembro, fala que o Brigadeiro Batista Júnior disse que ali Garnier teria colocado tropas à disposição. Só que ele não estava na reunião do dia 7. E na reunião do dia 14, ele entrou e saiu, como bem lembrou o ministro Fux. Então, não há nenhuma prova. A Procuradoria, nas alegações finais, diz que não interessa qual foi a data, mas que ele falou, que foi numa reunião subsequente. Só que o Brigadeiro Batista Júnior estava paraninfando uma turma em Pirassununga e só voltou a Brasília no dia 12. E Freire Gomes estava acompanhando sua mãe, que veio a morrer logo em seguida, e só voltou a Brasília no dia 13. Eu perguntei para ambos se eles fizeram alguma reunião online. Então, é impossível ter acontecido esse fato. Isso não foi levado em consideração. E até a versão, ela tem que ser... ela foi, vamos dizer, engolida pela sociedade, porque há muita gente torcendo para que isso seja verdade. Há muita gente torcendo para que essas pessoas sejam realmente banidas da vida pública. Agora, julgamento não é vontade, não é opinião, julgamento é prova, né? E essa prova que você mencionou, ela não existe. Agora, óbvio que
transitado em julgado, o Supremo vai mandar para o Superior Tribunal Militar apreciar a perda de patentes de militares condenados. Isso é obrigatório, quando são oficiais. E isso aí é outra briga. Vou voltar um pouco aqui, doutor, sobre antes do julgamento, quando o senhor fez uma defesa, a sustentação oral lá no Supremo, o senhor tentou achar, e não somente o senhor, como outros advogados, tentaram achar alguns momentos em comum com os ministros, o senhor que já esteve no Senado Federal, relembrou que o ministro Dino também esteve no Congresso Nacional, tentando deixar um clima mais amigável dentro do Supremo. O senhor acha que alguma coisa que foi dita, a defesa foi aceita, foi acolhida lá pelos ministros da primeira turma ou de nada adiantou? Naquela altura do campeonato, já tinha ali, de fato, entendimento sobre a culpabilidade do seu cliente? Na realidade, eles estão todos condenados por antecipação. A imprensa vem divulgando há muito tempo que eles seriam condenados e até torcendo para que eles fossem condenados. Então, eu não faço defesa para a imprensa, eu faço defesa para defender o meu cliente. E a defesa, ela foi coerente, tanto é, repetindo, que eu disse no primeiro trecho da entrevista, todos os argumentos que eu utilizei foram utilizados também pelo único ministro que fez a apreciação das provas. Inclusive, o fato que eu mencionei do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, entrar armado no Supremo para matar o ministro Gilmar Mendes, e não aconteceu nada com ele porque ele desistiu da empreitada. Isso foi também mencionado pelo Fux. Agora, eu vou continuar lutando e acho, isso eu disse lá também, você acompanhou, eu disse que esse julgamento ele não se sustenta. Ele aí, em algum momento, ele vai cair porque ele não é jurídico. Foi um julgamento político. Óstenes Torres, muito obrigada pela sua participação em tempo real aqui na Jovem Pan News. Uma honra. Obrigado.